Clarice Lispector é um dos principais nomes da geração de 45 e uma das principais expressões da ficção brasileira de todos os tempos. Quando publicou sua primeira obra, Perto do Coração Selvagem, a escritora provocou verdadeiro espanto na crítica e no público. Acostumada a certo tipo de romance, como o da geração de 30, a crítica reconheceu o talento da jovem escritora, então com 17 anos, mas apontou-lhe inúmeras falhas, sobretudo de construção. Clarice Lispector, na verdade, introduzia em nossa literatura novas técnicas de expressão que obrigavam a uma revisão de critérios avaliativos. Antônio Cândido, um dos principais críticos literários brasileiros, revelou anos mais tarde que tomou um choque ao ler o romance. Álvaro Lins reconheceu que era o nosso primeiro romance dentro do espírito e da técnica de Joyce e de Virginia Woolf. Com essas referências, o crítico identificava o caráter inovador da ficção de Clarice, que abria novos caminhos para a expressão verbal. Sua narrativa subverte com frequência a estrutura dos tradicionais gêneros narrativos, o conto, a novela e o romance. Quebra a sequência começo, meio e fim, assim como a ordem cronológica, e funde a prosa à poesia, ao fazer o uso constante de metáforas, antíteses, paradoxos, símbolos, sonoridade e etc. Assim, a literatura que Clarice produzia não se preocupa com a construção de um enredo tradicionalmente estruturado. Ela busca a compreensão da consciência individual, marcada sempre pela grande introspecção das personagens. Suas narrativas tratam do momento preciso em que uma personagem toma consciência da própria individualidade, momento que pode ser desencadeado por situações corriqueiras, como uma contemplação de rosas ou uma visão de um cego mascando chicletes. Como a autora declarou, os meus livros não se preocupam com os fatos em si, porque para mim o importante é a repercussão dos fatos no indivíduo. Enfim, são situações narrativas complexas em que as personagens passam por transformações capazes de abalar a estrutura prosaica de suas vidas. Outro aspecto inovador da prosa da autora é o fluxo de consciência, uma experiência mais radical do que a introspecção psicológica, já praticada por escritores desde o realismo lá no século XIX. A introspecção psicológica tradicionalmente procura desvendar o universo mental da personagem de forma linear, com espaços determinados e com marcadores temporais nítidos. O leitor tem pleno domínio da situação e distingue com facilidade momentos do passado, revividos pela personagem por meio da memória, momentos do presente e momentos de imaginação. Por sua vez, o fluxo de consciência quebra esses limites espaço-temporais que tornam a obra verossímil. Por meio dele, presente e passado, realidade e desejo se misturam, como se fosse um painel de imagens captadas por uma câmera instalada no cérebro de uma personagem, que deixa o pensamento solto. O fluxo de consciência cruza vários planos narrativos sem preocupação com a lógica ou com a ordem narrativa. Muitas vezes, além do fluxo de consciência, as personagens de Clarice vivem também um processo epifânico, termo com sentido religioso, que significa revelação. Esse processo pode ser irrompido a partir de fatos banais do cotidiano, um encontro, um beijo, um olhar, um susto. A personagem, mergulhada num fluxo de consciência, passa a ver o mundo e a si mesma de outro modo. É como se tivesse tido, de fato, uma revelação e, a partir dela, passasse a ter uma visão mais aprofundada da vida, das pessoas, das relações humanas e etc. De modo geral, esses momentos epifânicos são dilacerantes e dão origem a rupturas de valores, a questionamentos filosóficos existenciais, permitindo a aproximação de realidades opostas, tais como nascimento e morte, bem e mal, amor e ódio, matar ou morrer por amor, seduzir ou ser seduzido.
As narrativas de Clarice apresentam uma estrutura semelhante. Primeiro, a personagem é disposta numa determinada situação cotidiana. Depois, prepara-se um evento que é pressentido discretamente pela personagem através de uma inquietação. Assim, ocorre o evento que ilumina sua vida, a epifania. E por fim, apresenta-se o desfecho, no qual a situação da vida da personagem, após a epifania, é reexaminada. Outra característica na ficção de Clarice é a presença constante de animais, que representam o coração selvagem da vida, que pulsa descontrolada, sem se submeter às regras e expectativas sociais. É uma forma revolucionária de simbolizar a busca incessante das personagens pela libertação das amarras sociais e o mergulho no irreversível processo de individualização. Clarice nunca aceitou o rótulo de escritora feminista. Apesar disso, muitos de seus romances e contos têm como protagonistas personagens femininas, quase sempre urbanas. O ponto de partida da literatura da autora é o da experiência pessoal da mulher e seu ambiente familiar. Contudo, ela extrapola os limites desse universo. Seus temas no conjunto são essencialmente humanos e universais, como as relações entre o eu e o outro, a falsidade das relações humanas, a condição social da mulher, o esvaziamento das relações familiares e, sobretudo, a própria linguagem, única forma de comunicação com o mundo.